Entendermos o passado é importante para tentarmos prever o futuro. Muito do que os cientistas fazem é justamente estudar o que já aconteceu e, assim, desenvolver novas teorias. Os arqueólogos são fundamentais para desvendar mistérios das civilizações passadas, e os historiadores para nos manter informados sobre o processo evolutivo da raça humana ao longo dos séculos. Eu sou Elbert Cruz e te convido a conhecermos juntos 3 civilizações que foram importantíssimas e que hoje estão no fundo das águas. Quem navega pelas águas do lago Qiandao, conhecido como o Lago das Mil Ilhas, mal podem imaginar os tesouros que essas águas encobrem. A cerca de 40 metros de profundidade está a antiga cidade de Xincheng, uma exímia representante do Império Chinês, apelidada de Atlântida Chinesa por ter sido encontrada submersa e em perfeitas condições no ano de 2002. Só que essa cidade não foi inundada por causas naturais ou por castigo divino, como rezam algumas lendas sobre Atlântida, mas sim por intervenção humana e de forma proposital. Cerca de 300 mil pessoas foram realocadas para que fosse idealizado o projeto do Lago Qiandao em 1959. O objetivo era a construção da maior usina hidrelétrica da China no rio Qin, e para isso acontecer, a cidade de Xincheng teve que ser inundada propositalmente, deixando para trás mais de 1000 anos de história. Na verdade, foram afogados mais de 1400 anos da civilização conhecida como a Cidade dos Leões, por ter sido construída aos pés do monte chamado Monte dos Leões. Hoje, essa cidade submersa segue sendo estudada e explorada por arqueólogos e historiadores. A cidade foi encontrada intacta, nos revelando a grandeza desse lugar. Por entre suas ruas e praças, nos deparamos com templos, monumentos, estátua de dragões, prédios, os famosos leões chineses. Uma história fantástica, mas que hoje está esquecida no fundo das águas. Por volta de 332 a.C., o Egito estava sob domínio persa, e nesse mesmo ano, Alexandre o Grande derrotou os persas e os egípcios aclamaram-no como libertador. No ano seguinte, a cidade que levaria o seu nome foi fundada no delta do Nilo, uma região que antes era habitada por pescadores. Foi assim que nasceu a poderosa cidade de Alexandria, um berço de cultura e construções fascinantes. A partir do ano 304 a.C., os Ptolomeus construíram um palácio de mármore com um grande e admirável jardim, onde havia uma grande quantidade de fontes e estátuas cuidadosamente construídas. Do outro lado desse jardim, eles fizeram outro palácio, também em mármore. O chamaram de museu, que foi uma inovação do rei Ptolomeu I, e lá se reunia todo o saber da época. Dentro do museu, havia uma imensa biblioteca com mais de 400 mil papiros, o que hoje nós chamamos de livros. Para os leitores da Bíblia, é interessante citar que as traduções do Antigo Testamento se deram exatamente na Biblioteca de Alexandria, possibilitando assim o cenário do Novo Testamento. Alguns anos depois de Cristo, infelizmente, os próprios cristãos destruíram essa mesma biblioteca. Voltando ao ano 52 a.C., ano em que Cleópatra assumiu o trono ainda aos 17 anos. Ela também construiu um templo cheio de grandes colunas e traços artísticos absurdamente modernos e que hoje se encontram no fundo do mar Mediterrâneo. As pesquisas frequentes começaram nos anos 90, revelando riquezas incalculáveis, mas ainda assim, esse sítio arqueológico guarda muito mais do que se sabe, pois a nova Alexandria foi construída em cima da antiga cidade, soterrando centenas de capítulos de uma riquíssima história que jamais saberemos ao certo. Mas até aqui foram encontrados deuses caídos, colunas quebradas, ruínas do famoso farol de 130 metros de altura, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e mais de 2.100 blocos arquitetônicos, 6 esfinges, objetos domésticos,
destroços de navios que transportavam principalmente vinho e trigo e uma construção inacabada do que seria uma ponte para possibilitar novas rotas de comércio da cidade. A sua inundação se deu através de uma combinação de fenômenos naturais como maremotos e terremotos, encobrindo assim essa civilização que ficou conhecida no mundo inteiro como a capital do saber. Pavlopetri, nome dado pelos arqueólogos e historiadores, está submersa na costa da Licônia do Sul, na Grécia. O nome oficial da cidade ainda é desconhecido, o que é um desafio para os pesquisadores, já que Pavlopetri é a cidade submersa mais antiga do mundo, com cerca de 5.000 anos. Ela foi descoberta em 1967 e mapeada um ano depois, no fim de 68, pelos arqueólogos da Cambridge. Esse sítio está localizado a uma profundidade que varia entre 1 a 4 metros de profundidade, contendo pelo menos 15 prédios. A área dessa cidade cobre sozinha cerca de 9.000 metros quadrados. Acredita-se que Pavlopetri foi fundada ainda na Idade do Bronze, por volta do 3º milênio a.C., e a estimativa que temos é de que ela tenha sido inundada por volta de 1100 a.C., causada por um terremoto. Embora as suas ruínas estejam submersas por mais de 3.000 anos, ainda é possível encontrar com clareza algumas de suas construções, como ruas, praças, pátios e até mesmo um cemitério. Além de ter sido encontrados vários objetos de cozinha, como pratos, vasos, xícaras e até lâminas de cerâmica. Esse lugar está em contato com água salgada por milênios, mas o que mais estragou esse lugar foram os caçadores de tesouro, que escavam antigos lugares como esse sem se preocuparem com a história. Eles só se preocupam em retirar algum objeto de valor que possa ser encontrado. Mas Pavlopetri por si só já é de uma riqueza maior do que se possa imaginar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo. Comente também se esse conteúdo foi relevante para você. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá, tchau!